Meus irmãos, minhas irmãs, saúdo a todos na paz, no amor, na alegria, na misericórdia de Jesus. Vamos dar início à sequência da série A Ordem da Salvação. Vamos começar com um pequeno resumo para nos situarmos melhor, acerca do tema que será tratado hoje. Em primeiro lugar, queremos destacar que estamos tratando de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, de modo que se faz necessário que o cristão venha a entender minimamente sobre esse assunto, um dos mais importantes, se não o mais, do cristianismo. Então, nessa série, começamos com um vídeo introdutório, os irmãos devem estar lembrados, falando sobre a salvação, o que é a salvação. E também sobre como ela acontece, como desenvolve a salvação na vida de uma pessoa. A obra da salvação para a eternidade, porque não estamos falando de salvação com relação à mortalidade do corpo físico em si. Nós estamos falando da salvação para a eternidade, para todo o sempre. Na glória de Deus, é inteiramente feita por Deus. Isso eu já deixei claro no estudo anterior. O homem não participa com qualquer colaboração, por mínima e mais intencional que seja. E a ordem da salvação é a maneira como Deus nos revela como Ele, Deus, aplica a salvação na vida dos homens. Outra coisa importante, esse enredo aqui, ordem da salvação, não é, claro, minha criação, nem tampouco criação de homens, qualquer homem, por mais sábio que seja. Ele decorre estritamente da Bíblia. Esse estudo decorre da interpretação da Bíblia, ou seja, da palavra de Deus. A palavra de Deus tal como revelada por Deus. Portanto, não é invencionice humana, lógica humana, cientificidade humana. É claro que nos valemos de tudo que ouvimos. Quando nós vamos estudar a doutrina, nós nos valemos de tudo que ouvimos, nas pregações, nos estudos da teologia, de pessoas de Deus, que se dedicam ao ensinamento, ao estudo honesto, sempre filtrando e retendo o que é bom, enfim, o que de fato é bíblico. Assim, depois do vídeo de introdução, esse primeiro que eu fiz sobre o que é a salvação e como ela acontece, estudamos num segundo vídeo sobre a doutrina da eleição. Aqui, doutrina da eleição, predestinação, eleição ou predestinação. E vimos que essa doutrina, ou melhor, que a eleição ocorreu antes da fundação do mundo, antes da criação do próprio homem. Em seguida, num terceiro vídeo, abordamos acerca da doutrina da vocação eficaz. Vocação eficaz, ou chamado eficaz, que quer dizer a mesma coisa. E ainda também podemos estender o conceito para graça irresistível. Por fim, importa dizer, sim, no terceiro vídeo estou falando, vocação eficaz consistente. O que significa vocação eficaz?
no ouvir a anunciação do Evangelho, que é o chamado, é a anunciação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Por fim, irmãos, importa dizer, principalmente para aqueles que são principiantes nos estudos bíblicos, eu me considero sempre um iniciante, sem falsa modéstia, que é a lista dos elementos de salvação, da salvação. Esses elementos aqui, nós estamos chamando de elementos, são doutrinas que compõem a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Não é uma sequência rigorosa de passos a serem seguidos. Isso aqui não é como uma receita de bolo, que você coloca aqui todos os ingredientes, um atrás do outro, e compõe, né, para formar o todo. Aqui no todo é a salvação, a ordem da salvação. A salvação, para ser aplicada nos homens, seguem esses elementos aqui. Não necessariamente nessa ordem cronológica, mas numa ordem lógica. Então, estamos abordando, né, por isso, a dimensão espiritual. Não é um propósito, obra do cientificismo humano. Então, eu digo isso porque, vamos dizer assim, no estudo da neurolinguística, às vezes as pessoas promovem, né, estudos falando sobre 7 passos para alcançar a felicidade, 5 passos para dormir melhor, para ter uma vida mais próspera. Não é o caso, isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma dimensão espiritual, com repercussão, é claro, na vida terrestre. Assim, hoje focaremos no terceiro item, que é a regeneração. Regeneração. É o terceiro tópico dentre os elementos da salvação. Mas o que é regeneração? No Novo Testamento, temos a palavra grega paliginésia, que também significa novo nascimento ou renovação. Então, a expressão regeneração tem o significado de novo nascimento ou regeneração. A expressão regeneração só aparece 2 vezes no Novo Testamento, aqui na Bíblia. Então vamos ver aqui, Mateus 19, 28. Em verdade, Jesus lhes respondeu, Jesus falando, ele disse: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem, Jesus, se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, está falando para os apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. Essa é uma passagem que a expressão regeneração é citada, é mencionada no Novo Testamento. Também na carta a Tito, capítulo 3, versos 4 a 7, podemos ler o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Eu citei o trecho todo, mas o verso que fala sobre a regeneração em si é o verso 5. Nós vamos falar sobre ele já, mais sobre ele. Bem, em Mateus 19, 28,
podemos perceber que Jesus usa a palavra se referindo ao futuro, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. O que é isso aí? É associada, essa expressão, à restauração de todas as coisas, conforme Atos, o livro de Atos 3, versículo 21. Então aqui o sentido da regeneração é nesse sentido de restauração de todas as coisas no futuro. Já em Tito 3,5, o apóstolo Paulo usa um termo para descrever a obra do Espírito Santo em dar vida espiritual ao crente, um novo nascimento ou renovação que muda o coração. É exatamente neste sentido usado por Paulo que temos a regeneração da qual encontramos na ordem da salvação. Então, lembrando aqui que Paulo falou, deixa eu ver aqui, que Paulo falou, não é, que ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vimos no último encontro que tivemos que o homem eleito, aqui ó, eleição, o homem eleito, ele ouve o chamado de Deus aqui, ó, chamado eficaz ou vocação, ele ouve, não é isso? E esse chamado é eficaz porque Deus provoca no homem a regeneração. Por isso que ele é eficaz. É eficaz porque existem os que têm ouvidos, mas não ouvem. E também têm olhos, mas não veem. Não enxergam a palavra. Não conseguem. Então, como conceito, podemos entender que a regeneração se constitui na operação do Espírito Santo no coração do pecador, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, dando ao homem nova vida espiritual, um novo nascimento. Isso é a regeneração. É essa operação espiritual do Espírito Santo provocando no homem uma nova vida espiritual, um novo nascimento. Eu chamo a atenção, irmãos, para que, em relação ao que devemos entender com a expressão coração, não significando simplesmente o órgão físico humano, mas é o centro da vida humana, o ser interior. O agir do Espírito Santo transforma o ser humano como um todo. Ali o ser de onde brotam a inteligência, as ideias, as emoções, a vontade e também as decisões humanas. Então ele vai aí, o Espírito Santo, e faz essa metamorfose. A regeneração, em outras palavras, é o ato de nascer de novo pelos que creem em Jesus Cristo. E somente vai acontecer nesses agora. Essa ação do Espírito Santo é uma ação completa por toda a vida. Então, aquela pessoa que é regenerada, que vai provocar certas ações posteriores, que nós vamos abordar, ela vai se completar no final da vida da pessoa, quando Jesus voltar. Bem, a regeneração, em outras palavras, é o ato de nascer de novo. Já falei, não é? A regeneração, então, como toda a salvação, a regeneração, vamos dizer, é uma partícula dos elementos todos os elementos da salvação, da ordem da salvação. Então, como a salvação, ela diz respeito unicamente à soberania de Deus. Ela é uma ação exclusiva, né, do Espírito Santo. A isso se chama, nós já vimos também, estudo passado, a ação monergista, o monergismo, que é a autoria de um só agente. Então é só Deus que atua.
toda a salvação é obra de Deus, do começo ao fim. A propósito, o Salmo 62, verso 1, pontifica, diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Então a salvação não é construção humana, a salvação não é, claro, construção humana então subtende-se, não é da vontade humana, não é da vontade de ninguém, mas sim de Deus. Não é obra que tem a contribuição do homem, porque seria uma ação não monergista, mas sinergista, ou seja, com mais de um agente. Há pessoas, há teólogos que entendem, preciso dizer, e quem assiste os debates sabe muito bem que há pessoas que entendem que o homem contribui, de uma forma ou de outra, o homem contribuiria para a salvação. Tratando do estudo sobre a regeneração, vamos ao clássico texto de João 3, versos 3 a 8. Vamos ler essa passagem. Essa passagem é o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, ou seja, se alguém não se regenerar, não for regenerado, diz Jesus, a implicação qual é? Diz Jesus, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo, é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui a gente já pode dizer também, né, que Deus realmente ele é soberano. O Espírito ele sopra onde quer. Ele faz, ele atua, né, da forma como ele deseja atuar. A expressão nascer da água e do Espírito é muito debatida teologicamente. Uma vez tem muitas, né, definições acerca dessas duas expressões. Uma vez que alguns interpretam como água física. O nascer de novo seria água física referindo-se ao batismo. Outros dizem que é a própria palavra de Deus, o lavar pela palavra, entre outros tantos entendimentos. Nós vamos pensar aqui apenas uma ideia, né, que retiramos da Bíblia de Estudo NAA, ou seja, da Nova Almeida Atualizada, que em seus comentários na página 1908 ensina. Então aqui abre aspas. A frase nascer da água e do Espírito em 3.5, verso 3, capítulo 3, verso 5, se refere ao nascimento espiritual, que purifica do pecado e traz transformação e renovação espiritual. Então ele afasta aqui, né, a questão de ser água física. Água aqui, continua o comentário, não se refere à água do nascimento físico. Nem é provável, quer dizer, do nascimento físico é quando a pessoa nasce, né, na água. Nem é provável que se refira ao batismo. O pano de fundo é provavelmente Ezequiel 36, 25 a 27, em que Deus promete
diz o profeta Ezequiel: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de você um espírito novo. Essa é a definição, né, do comentário da Bíblia de Estudo. É possível também entender, meus irmãos, o nascer da água e do Espírito como uma única expressão, significando água e Espírito a mesma coisa, inexistindo assim uma cisão, água uma coisa, Espírito outra, mas nascer da água e do Espírito seria uma só expressão, né, dando esse sentido, essa dimensão espiritual. Interessante, nós notamos aqui, é a ênfase na gradação da consequência do nascer de novo. No verso 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, mais adiante, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente vê aí que há uma gradação. Um não pode ver e no outro versículo não pode entrar. Uma ação completa, ver e entrar. Vento e espírito, eles traduzem a mesma palavra hebraica e grega. As palavras hebraicas ruach e grega pneuma podem ser traduzidas como vento, sopro e espírito. Me perdoem os irmãos a minha pronúncia do hebraico e do grego, porque eu não sou versado nesses idiomas. Em João 3:8, que acabamos de ler agora, Jesus ensina que é o quê? Necessário nascer de novo. Quer dizer que é imprescindível nascer de novo. Ninguém vai ver nem entrar no reino dos céus, no reino de Deus, sem que tenha nascido de novo. De modo que existe a necessidade de nascer de novo. E esse nascer de novo, não é produto, como eu já disse, da vontade do homem. Afinal, nós não queremos Deus. Nem um homem quer Deus. Nós somos inimigos de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas nascer de novo, para quê? Qual o objetivo de nascer de novo? Jesus ensina a Nicodemos. Bem, a fala de Jesus é clara. Meditemos. Para ver o reino de Deus. Precisamos nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus, ou seja, reino de Deus aí é a salvação, para a salvação. Então, uma vez que somente os salvos verão e entrarão no reino de Deus. A razão da regeneração é por causa da necessidade de nascer de novo. É por isso, irmãos, quando se ouve o chamado, o Espírito Santo atua naqueles que foram eleitos e ele produz a regeneração. Olha aqui, ó. A razão da regeneração é por causa da necessidade de nascer de novo. Uma vez que estamos mortos pelos nossos pecados, conforme a carta aos Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, quando o homem ouve o Evangelho, o Espírito opera nele a regeneração. Para quê? Para trazer vida ao morto em pecado. A expressão mortos em delitos e pecados refere-se à condição espiritual do ser humano. Você vai dizer, como ele está morto? Se ele está vivo? Sim, vivo aqui na terra. Dentro ainda da mortalidade dele, ainda não morreu, mas ele está em vida. Segundo a Bíblia,
ele está separado de Deus devido ao pecado. Então ele está morto espiritualmente, vivendo de acordo com os padrões do mundo e dominado pela sua natureza pecaminosa. A pessoa está morta espiritualmente, totalmente inativa espiritualmente. E em decorrência disso, totalmente incapaz de agradar a Deus por si mesma, por mais esforço que faça. Eu já expliquei em vídeo anterior que o homem jamais busca a Deus. Deus é quem vai ao encontro do homem. O homem espontaneamente jamais vai buscar a Deus. A salvação, neste contexto, vem de Deus, através da graça e da fé em Jesus Cristo, que vivifica aqueles que estavam espiritualmente mortos. Os irmãos estão entendendo, né? A mesma carta aos Efésios, no mesmo capítulo 2, nos versos 8 e 9, ensina: porque pela graça vocês são salvos, ou a graça irresistível, mediante a fé. E isto não vem de vocês, não é o homem que produz a graça, nem o homem que produz fé. É dom de Deus, não de obras. O homem não pode fazer qualquer obra, pode fazer a obra que pensar que vai salvá-lo, mas não é assim, porque Paulo conclui aqui: para que ninguém se glorie. Imagine, o homem já tem o pecado da soberba, da arrogância, do orgulho, né, implantado em si. Imagine se o homem pudesse, né, ser o dono da fé, o dono da graça, o dono da salvação. Mas Deus ensina, por meio do apóstolo Paulo, que não há glória humana. E o que mais nos ensina a Bíblia sobre regeneração? Claro que aqui eu vou fazer a citação de alguns versículos, porque eu citei os dois principais com referência ao termo regeneração no Novo Testamento, mas há necessidade de dizer que na Bíblia, de um modo geral, existem palavras também que têm o sentido do nascer de novo, embora a expressão não seja paliginésia, né, do grego, no caso do Novo Testamento. Então vamos citar aqui, são poucos versículos, mas são necessários para que possamos ter maior clareza sobre a regeneração. 1 Pedro 1, 23 e 25 ensina o seguinte: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, assim é a humanidade. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. É o efeito regenerador. É a repercussão da anunciação do Evangelho, que produz, né, a ação do Espírito naqueles que foram eleitos para receber a transformação. Senão o homem não seria transformado. Efésios 1, 13 e 14, vamos ler aqui: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, depois que ouviram o evangelho da salvação, tendo nele também crido, porque creu, por causa da operação de regeneração, receber o selo do Espírito da promessa. Então, a garantia é do Espírito Santo. O Espírito é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança. Que herança? A herança do reino, co-herdeiro com Jesus Cristo, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvor da glória de Deus. E aqui repito duas citações, né, que eu já fiz agora há pouco, para sedimentar a nossa compreensão. Afinal, a repetição é a mãe do aprendizado. Então vamos
citar Efésios 2:1, que diz: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou em seus delitos e pecados. Esse deu vida, aqui entre aspas, é a regeneração. Quando se dá a vida, é o Espírito atuando. E Tito 3,5, que nós já lemos, vamos repetir, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar, entre aspas aqui, lavar regenerador e renovador é a regeneração. E aí existem outras expressões que significam regeneração. Vejam aqui no Novo Testamento. Romanos 6,4. Portanto, estamos sepultados com ele pelo batismo, para a morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Veja o sentido da regeneração da vida de quem está perdido. Romanos 12,2. E não vos conformes com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou a regeneração, para que possais experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda carta aos Coríntios 5,17. De modo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criatura. Objeto, quer dizer, de transformação, foi transformada. As coisas antigas já passaram e as novas coisas já vieram. Carta aos Gálatas 4,29. Mas como então aquele que nasceu segundo a carne perseguia aquele que nasceu segundo o Espírito? Assim também agora. Vê que há transformação. 1 Pedro 1,23, porque fostes renascidos, não da semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra viva e eterna de Deus. Nós citamos já esse versículo. Carta de Tiago 1,18. De propósito nos fez nascer pela palavra da verdade, para que sejamos como as primícias dos seus criados. Então, nos fez nascer, houve transformação. Primeira carta de João 3,9. Todo que nasce de Deus, ou nascer de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Houve a transformação, a regeneração. Então diz aqui que ele não pode pecar mesmo para a morte, Porque quando Deus transforma, o crente continua em pecado, mas de uma forma diferenciada, porque ele não tem mais o sentimento de se agradar com o pecado, ele não quer pecar, não quer adular o pecado, ele quer fugir daquilo, e claro, com o auxílio do Espírito Santo. E por fim, trago à nossa mente uma passagem do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que é Ezequiel 36, 26, 27. Então aspergirei a água pura sobre vocês ficarão purificados. Água pura, transformação. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu coloco aqui coração, mas como disse, o coração é a centralidade, é o ser humano, Tirarei de vocês o coração de pedra, aquela disposição espiritual de não querer aceitar o bem, de não querer se desvencilhar do pecado, e lhes darei um coração de carne, no sentido, um coração que pulsa o bem que vem por meio do Senhor Jesus. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos, porque somente o transformado obedece a Deus. Bem, irmãos,
Mas qual é a consequência da regeneração? Qual é a consequência? A regeneração, preste bem atenção, impõe o arrependimento. Aí surge, o arrependimento. O reconhecimento do pecado. O Espírito Santo revela a você a necessidade de você compreender que é um pecador. A necessidade de nascer de novo, conforme vimos em João 3, 8. Claro, a Bíblia contém diversos versículos que abordam sobre o arrependimento, tanto em termos gerais como em contextos específicos. A palavra arrependimento, ou termos com o mesmo sentido, como conversão ou mudança de coração, é encontrada em diversos lugares, destacando a importância desse assunto, do arrependimento na mensagem bíblica. Eu vou colocar aqui, irmãos, para quem se interessar, na descrição, 2 vídeos deste meu canal em que eu falo especificamente sobre arrependimento, porque senão o vídeo aqui vai ficar extremamente longo. E nós estamos tratando em si da regeneração, e aqui é a repercussão dela, o arrependimento. Mas tem alguns versículos-chave sobre arrependimento. Por exemplo, Atos 2:38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Lucas 13:3. Deixo-vos que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ezequiel 18:23. Senhor meu Deus, que não é seu desejo que o pecador morra, mas que se converta e viva. Para se converter, ele precisa se arrepender. Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 13:5. Se não vos arrependerdes, perecereis todos de igual modo, disse Jesus aos judeus. E outros versículos relevantes. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Apocalipse 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim de tempos do refrigério pela presença do Senhor. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação e não ao remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. A diferença entre arrependimento e remorso. E a Bíblia, segundo o arrependimento, a gente sabe que é frequentemente associado à mudança do coração, a mudança, a volta para Deus, a renúncia ao pecado, a obediência ao Senhor. O arrependimento é o passo essencial para o perdão e para a salvação, pois não há salvação sem arrependimento. Então vai haver a reconciliação com Deus. O arrependimento não é apenas um sentimento de um remorso, mas uma mudança de conduta, de atitude. Por isso que vai desaguar na conversão. O arrependimento é um dom de Deus, nos capacita a mudar de vida e a viver de acordo com a sua vontade, a sua soberania. Então, essa é uma consequência da regeneração, provocar o arrependimento. E agora a segunda e última é que também a regeneração é causa da fé.
arrependimento e fé. A palavra fé aparece também em vários versículos da Bíblia e o conceito de fé é explorado em diversos contextos. Por exemplo, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Carta aos Hebreus. Carta aos Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir é pela palavra de Deus. Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta por si só. Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Bem, irmãos, vou colocar aqui também, como eu fiz com a questão do arrependimento, para quem se interessar, na descrição, um vídeo no meu canal em que eu falo especificamente sobre fé. Então, a fé, em essência, é a confiança em Deus e nas suas promessas, mesmo quando não vemos as coisas acontecendo. Ela é fundamental para a relação com Deus e para a nossa vida espiritual. Em todo esse contexto, né, que nós abordamos, pelo arrependimento e fé causados pela regeneração, atinge-se, veja bem a repercussão. A conversão. A conversão é uma reconciliação com Deus, é um retorno a Deus, uma mudança de rota. A regeneração acontece antes da conversão, antes do arrependimento e da fé. É o poder de Deus que opera a regeneração. E como resultado dessa obra, né, o indivíduo é capaz de crer. Em outras palavras, Deus regenera pelo agir do Espírito Santo, que é Deus, e por isso o indivíduo crê e se converte. A regeneração não elimina completamente o pecado na vida do crente, aqui na nossa existência. O cristão continuará a lutar, né? Vai militar, né? Continua a carne contra o espírito contra a carne, a fraqueza do pecado, o que o levará muitas vezes a humilhar-se diante de Deus e, obviamente, refugiar-se em Cristo, que é Deus. Conclusão. Aprendemos, meus irmãos, que a regeneração expressa um viver em novidade de vida, o que redunda em não se conformar com este século, com este mundo, com a cultura deste mundo, com as imposições malignas, com as iniquidades que brotam das mentes ímpias, que não foram alcançadas por Deus, pela vontade dele. Existe uma mudança física e espiritual que decorre da regeneração. Somente após a regeneração, o indivíduo pode crer genuinamente em Jesus Cristo e arrepender-se dos seus pecados, como vimos. Na ordem da salvação reformada, que é o que nós estamos estudando, a graça antecede a regeneração. A graça proveniente de Deus é a iniciativa que permite a regeneração, ou seja, o novo nascimento espiritual no coração, na centralidade toda do pecador. A regeneração, por sua vez, capacita o indivíduo a responder em fé e arrependimento. É o que nós vimos nesse estudo. Em resumo, a graça de Deus é a causa,
A regeneração é o resultado dessa graça que capacita o novo nascimento. E o arrependimento e fé são a resposta do homem, como nós vimos, a essa nova vida. Vamos fazer uma aplicação final sobre o que tratamos hoje, sobre o que estudamos. Permitam-me um testemunho. E isso que eu vou narrar acontece e acontecerá com todo aquele que foi convertido por Jesus. Então, eu testemunho o seguinte, que o único acerto que eu fiz na minha vida de quase 70 anos foi crer em Jesus. E isso ocorreu há pouco mais de 16 anos. E não foi porque eu quis, e obviamente, porque se não fui eu quem quis, não partiu de mim. Não foi obra da minha vontade, do meu querer, do meu desejo. Um eureka, uma ideia, não. Eu jamais buscaria Deus. Porque o homem pecador, espiritualmente morto, é inimigo de Deus. O pecado de Adão lá, em Gênesis 3, fez com que o homem rompesse, né, tudo que é em torno de Deus, a conciliação com Deus. O homem vivia conciliado com Deus. Deus estava ali na viração do dia, né, com Adão e Eva, mas houve o rompimento, a quebra. Então, o homem é inimigo de Deus. Ele não tem como um morto, porque ele está morto em delito e pecado, querer vida. Como ele quer vida? Como ele quer Deus? Não tem como. O pecador, na verdade, o discurso é duro, mas é verdadeiro. É um amaziado do inferno. Ele ama, adula o pecado. Ele não quer vida. Foi o Espírito Santo que me regenerou quando eu ouvi o Evangelho e me fez perceber que somente pelo arrependimento e fé eu seria convertido por Jesus, que morreu e ressuscitou na cruz por mim e por todos que nele creem. E o Espírito Santo me veio na dimensão do sobrenatural e produto da soberania de Deus. O Espírito Santo é Deus. Porque, repito enfaticamente, eu ouvi a palavra de Deus, a vocação eficaz, o chamado eficaz. Eu ouvi a palavra, a vocação, o chamado, a graça irresistível, o evangelho da salvação eterna que introjetou em mim por meio do agir do Espírito, que me ensinou, né, ao me regenerar de uma forma não cronológica, mas uma forma lógica do sobrenatural, que somente crendo em Jesus, me arrependendo dos meus pecados, confessando Jesus como único Senhor e Salvador, eu me reconciliaria com Deus, tendo os meus pecados perdoados, tornando-me um convertido, um justo, adotado como filho de Deus, passando a vivenciar o processo de santificação para, perseverando por obra e graça do Espírito Santo, para, quando Jesus voltar, ou se ele me chamar antes, ser glorificado na glória de Deus, porque isso é promessa de Jesus. E antes que alguém interprete o crer em Jesus como obra da vontade deliberada humana, porque há muitos que ficam sempre ainda pensando que o homem precisa fazer algo para ser salvo,
saiba que tudo começou quando fomos eleitos aqui, antes da fundação do mundo, por aquele que nos amou primeiro e nos regenerando, nos levou a crer e praticar o que é ensinado em sua palavra, a Bíblia, a única fonte confiável de vida eterna, suficiente, inerrante e infalível. Pois é isso, meus irmãos. Esse é o terceiro item da salvação. Se Deus quiser, no próximo estudo, adentraremos na conversão. Louvado seja Deus e até a próxima, se Ele quiser. Amém.